programa Consciência Espírita de hoje focaliza um tema de grande importância para todos nós, e principalmente para aquelas pessoas que são pais e que são educadores. Nós vamos falar sobre a questão da violência, da humilhação que ocorrem veladas nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, os chamados bullies, essas crianças que agem com violência contra outras crianças. E nós vamos trazer também no contraponto, nós vamos trazer muita alegria, muito carinho com a banda Chaves da Luz. A Kathleen e o Felipe já estão aqui no estúdio, preparando números musicais especialmente dedicados a você, que prestigia o nosso programa Consciência Espírita. E nós queríamos falar um pouquinho, introduzindo esse tema tão importante, sobre a violência nas escolas. E veja, nós não estamos falando da violência que ocorre de forma que todos tomem conhecimento, mas aquela ação oculta que ocorre com algumas crianças, até com professores. E nós estamos recebendo para falar sobre os bullies a nossa querida Valdeniza Ciri Savino, que é psicóloga, que é estudiosa dessa questão e que é também dirigente espírita, é palestrante e atua na Casa Espírita Elo de Amor, na Zona Norte, aqui em São Paulo. Valdeniza, que alegria ter você aqui conosco. A alegria é muito grande de ter recebido o convite para participar desse programa tão especial e de tanta audiência que tem. Então, Afonso, muito obrigada e vamos falar sobre os bullying, né? Nossa, nós vamos agradecer em primeiro lugar essa casa que nos acolhe, a TV Mundi, a TV da Nova Era, que nos dá essa oportunidade de trazer assuntos de grande importância do dia a dia, focalizados a partir da ótica espírita, que é isso que interessa para o nosso telespectador. Bom, por que eu convidei a Valdeniza? Eu já disse, a Valdeniza é espírita, é atuante no movimento espírita, mas além disso, ela é uma entendida na condição de psicóloga, ela é uma entendida dessa questão dos bullies, dessa violência que ocorre nas escolas, e ela também foi convidada, pela sua experiência, a revisar um livro que nós estamos vendo aí, um livro Cuidado, Proteja Seus Filhos dos Bullies. Na verdade, é um livro norte-americano, traduzido no Brasil, de Deborah Carpenter e Christopher Ferguson, uma publicação da Butterfly Editora, mas é um livro universalista, trata da questão... Com certeza, trata de todos os aspectos dessa questão. Não é mesmo, Valdeniza? E a Valdeniza revisou tecnicamente, ela que é psicóloga, e não é o primeiro livro, né, que você revisa nesse aspecto. Não, mas foi muito bom revisar esse livro. Aprendi muito com a leitura dele, trouxe assim, bastante abertura dentro daquilo que a gente tem pesquisado sobre bullying. É um livro extremamente didático, muito fácil de entender. A autora abrange todos os aspectos do que o bullying traz, o movimento bullying. Quando você tem um filho que é bullying, um filho que é a vítima, um filho que é a testemunha, como você deve fazer, pontos assim bem fáceis da gente notar, comportamento. É um livro bem completo. Dos livros sobre bullying que eu tenho lido, esse é um livro que traz assim muita coisa interessante. Pois não é, Valdeniza? Eu acho que a gente podia começar escutando aqui a definição que esse livro nos traz sobre o bullying, não é? Bullying, diz aqui, é o comportamento agressivo intencional que pode se expressar de diversas maneiras, verbal, física, social e emocionalmente, em relacionamentos pela internet ou numa combinação de vários desses fatores, é gerado pelo desequilíbrio de poder e ocorre repetidas vezes durante um período de tempo. Surge espontaneamente, não como reação a provocações, e possui modalidades diversas. Uma criança passa a maltratar outras, um grupo de crianças se une para atacar uma terceira, ou um grupo ataca outro. Valdeniza, nós vamos quebrar um mito agora, porque muitas pessoas dizem assim, essa questão de bullies, de bullying, né? Bullies é o que faz o mal, e bullying é o mal, o movimento. Essa questão é modismo. Olha, olhem para os meus cabelos brancos, né, que já estão prateados. Não só os seus, eu também tenho o meu. Você sabe, Valdeniza, no meu primeiro dia de aula,
primeiro ano, primeiro dia de aula na escola, eu me lembro, mamãe, escola pública, mamãe me levando, até vou lembrar o nome, Colégio Erasmo Braga, na zona leste da cidade, mamãe me acompanhando até a escola, aquele filho, não é? Levado ali no cabresto pela mamãe, né? E graças a Deus, devo a ela a educação que eu tenho. Levado para a escola, um pavilhão moderno, havia sido recentemente construído pelo governador Carvalho Pinto, que Deus o tenha, um homem público de muita probidade, de muita honestidade. E eu estava lá já na sala de aula e mamãe, o prédio era grande, 2 ou 3 andares, e eu estava lá, naturalmente na janela, o quê? Me despedindo da mamãe, né? Falando e a mamãe parecia que ia fazer uma viagem, né? E realmente estava viajando para a sabedoria. E eu me despedindo da mamãe, e mamãe foi embora, e quando eu me viro, eu levo uma rasteira. Eu levo uma rasteira e caio no chão, e aí já começa aquela discriminação. Talvez porque o menino estivesse mais bem vestido do que os outros, ou com alguma aparência diferente. Então eu comecei a enfrentar, na sala de aula, uma verdadeira epopeia. E aí eu não tinha coragem de dizer isso para minha mãe. Imagina que ia dizer para minha mãe, e eu nem sabia o que existiam os bullying. Nem se cogitava sobre isso. Mamãe chegou para mim e disse assim, foi tudo bem na escola? Eu disse, legal, foi ótimo. Foi... E como é que os seus amiguinhos? Eu quase que falei, os monstrinhos. Mas você ainda deve ter pego bastante aquela época, talvez sua família não tenha essa linha de pensamento, mas antigamente existia muito uma colocação assim, principalmente para os meninos. Se você apanhar na rua, chega em casa apanha também. Então, as crianças podiam sofrer muitas violências e tinham que revidar e tinham que dar um jeito de resolver isso, porque a família, de uma certa forma, colocava, você tem que aprender a ser homem, você tem que aprender desde cedo. Eu tive que aprender ali. Então, essa filosofia atrapalhava muito, porque então os homens que a gente vê depois crescidos, eles eram assim, não se emocionavam, não, imagina, chorar, nem pensar, reclamar de algum ataque que alguém Homem fez. Não chora! Não chora, engole o choro. Homem não chora. Eu escutei isso, engole o choro. Né? E muita gente ainda faz isso, viu? Muita gente ainda faz isso, porque o homem tem que ser aquela pedra. Não pode apresentar sentimentalismo, sensibilidade, porque senão já ficam achando que ele está indo por outro caminho. Comportamento afetado. Né? Não, ele é muito delicado, ele é muito gentil. Já as meninas, se por acaso, e olha que o bullying feito pelas meninas é pior do que o dos meninos, muitas vezes, porque é verbalmente maledicente. Isso. A menina, então, se ela ficar muito sensível, ela está melindrada, ela é muito mimada, ela é muito manhosa. Onde já se viu, é só uma brincadeirinha, logo passa. E não é isso. O bullying, ele não passa. Ele dura um determinado tempo, mas para quem foi a vítima, ele não passou. Ô, Denise, diz uma coisa para mim. Eu tô voltando à minha infância e para quebrar esse mito de que isso aqui é novidade, que é modelo, isso aqui está acontecendo por toda parte. Por toda parte, já há muito tempo. Há muito tempo. E o comportamento se repete, né? Os pais ignorando o que está acontecendo, os filhos, as crianças sem coragem de falar com os pais, sem contar que na própria faculdade, né, nós temos aquelas celebrações das iniciações dos calouros, que é um bullying coletivo terrível. Primeiro ponto que eu gostaria que você conversasse, como é que a gente identifica, já que a criança não fala nada, como é que a gente vai perceber que o nosso filho, que o nosso sobrinho, que o nosso neto, enfim, a criança que está na nossa família, está sofrendo um ataque velado na escola? Olha, ou no clube, ou no centro cultural. Onde ele esteja. Isso. É fácil perceber quando a criança está sendo vítima de bullying. Porque, por exemplo, vai para a escola. Vamos pegar um pouquinho antes. Como a criança já vai muito cedo para a escola hoje, no maternal, já começa a ter bullying aí. É muito fácil perceber quando você está mostrando as fotos da turminha do aluno, ou quando ele vai em alguma festinha da escola, ele fala que aquela criança é a criança que bate nele, é a criança que belisca, é a criança que cutuca.
ali você já começa a perceber que existe alguma coisa para você ficar atento. Porque a criança bem pequena fala. Já um pouco maior, ela não fala. Ela acaba guardando o segredo, porém, ela começa a ter várias dores de barriga, dores de cabeça, começa a chorar na hora de ir para a escola, coisa que antes ela fazia naturalmente. Ela começa a simular esse comportamento, é isso? Começa, somatiza. Tá. Porque ela começa a sofrer a pressão da criança ou das crianças por um apelido que colocaram, porque aqueles apelidos impróprios, chacotas, gozam dela porque ela é gordinha. Gordinho, ou porque, carequinha. Ou porque tem o cabelo ceguinho, enroladinho. Se ele usa um óculos de lente, com lente muito grande. Você passa a não ter mais o seu nome, perde a identidade. Você passa a ser o obeso, passa a ser o cabelo de milho, passa a ser uma criança. Mas eu não era gordinho, não, viu, Valdenise? Eu não era gordinho, não. Hã? Eu era elegante. Você era elegante. Não era gordinho, não. Que ótimo. Então, o que acontece? A criança começa a resistir a ir para a escola. Então, ela faz febre, ela vomita, começa a ter dores abdominais, e assim, são comportamentos derivados do medo. Do medo. Quando passa, e aí você não leva para a escola, ela fica bem. Chega no dia seguinte, a mesma coisa. Então, quando você perceber, pais que estão nos ouvindo, perceberem que o filho começa a ter, seja criança, na primeira série do ensino fundamental, seja um adolescente já com 14, 15 anos, começa a apresentar esses sintomas, pode ter certeza que ele está sendo vítima de bullying. Você que está chegando agora aí pela internet ou está sintonizando a nossa TV Mundi por satélite, nós estamos conversando com a doutora Valdenisa Ciri Savino, que é psicóloga clínica licenciada em pedagogia, estudiosa do comportamento, é claro, faz parte da sua profissão. Ela revisou um livro que está aqui sobre a nossa mesa, Cuidado, proteja seus filhos dos bullies. É o que nós estamos tentando fazer no programa de hoje, trazendo para você subsídios para entender melhor a questão da violência nas escolas. Daqui a pouquinho a gente volta.